Eu sei que é São João, todo mundo está agora no forró, alguma coisa assim, mas eu gostaria de deixar hoje, pelo menos por um instante, o registro da minha imensa felicidade com os acontecimentos dessa semana no que diz respeito à questão do aborto. Vocês sabem que é um tema desse canal a proteção do direito à vida. Tem vários vídeos nesse canal que vocês deveriam checar, em que eu argumento contra os argumentos a favor do aborto e em defesa da vida nesse sentido. E gostaria de comentar nos recentes desenvolvimentos em grandes vitórias, conquistas de reacionários no melhor sentido possível, aqueles que reagem contra tudo que é ruim, em reverter o aborto e essa pauta que agora está finalmente colocada na defensiva. Eu vou elaborar um pouquinho sobre isso, comentando sobre o tema aqui no Brasil, assim como a grande decisão que finalmente chutou a bunda da decisão Roe vs Wade nos Estados Unidos. Vamos explicar? Mas eu primeiro peço você para curtir, se inscrever, compartilhar, comentar aqui sua opinião, concordando, discordando, dê seu feedback, muito importante para o canal. Então vamos seguindo aqui. Primeiro passo aqui no Brasil, né? A gente teve uma polêmica muito grande com relação a um caso que envolvia uma menina de 11 anos apenas, 11 anos, e que as pessoas tentaram forçar um aborto para ela. Contudo, chegando à justiça, ela encontrou uma juíza corajosa, uma juíza com um olhar perspicaz, e ela soube manejar a situação de forma a evitar o aborto. Quer dizer, eu não sei porque estava havendo uma grande pressão para votar nisso, mas pela informação que eu tenho atual, eu não sei se o aborto ocorreu e espero que não. Mas o que aconteceu nesse caso em particular? Essa menina, de acordo com o que noticia pra gente o jornal Brasil Sem Medo, essa menina morava com a mãe e o padrasto e ela estava tendo uma relação com seu meu irmão de 13 anos. Uma relação consensual que estava sendo observada pela mãe e pelo padrasto. Essa relação acabou gerando uma criança, que obviamente isso implica uma série de dificuldades para a família e por aí vai. O que fez com que a mãe provocasse a justiça para ter esse aborto da filha. O que acontece? O aborto foi para ser feito com 7 meses. Você sabe o que são 7 meses? Tenta procurar no Google uma imagem de um bebê de 7 meses. É um bebê completamente desenvolvido. Então ele estava mais próximo de nascer do que qualquer outra coisa. Na verdade, se vocês estão acostumados desse debate sobre o aborto, no passado, as pessoas que defendiam o aborto tentavam impor para a gente um limite de 3 meses. Diziam assim, a partir de 3 meses já tem um sistema nervoso desenvolvido, o que significa que antes disso eles não eram ser humano ainda, mas a partir disso era. Nesse caso, os defensores do aborto fizeram maior alarde com o dobro do período. Ou seja, não era os 3 meses para desenvolvimento da consciência, a criança já tinha 7 meses. É a mesma coisa de você pegar uma criança já nascida e praticar esse ato terrível. Então você percebe que, na verdade, todas as explicações anexas que os abortistas dão com relação à prática do aborto, elas são falaciosas e mentirosas. No fundo, o que está acontecendo existe um grupo de pessoas maliciosas, essas mesmas que são más, elas querem o mal e querem lucrar em cima dessa atividade, que é o pessoal da Planned Parenthood, que ganha bilhões e bilhões com relação a essa indústria. Procurem documentado ali, que também tem a participação ali da família do Martin Luther King, inclusive, que é Blood Money, o dinheiro sangrio, em que explica todo o dinheiro bilionário que ganha a indústria do aborto. E tem aquelas pessoas que, assim, não pararam para meditar muito sobre o assunto, mas aí recebe aquele negócio, uma menina de 11 anos foi proibida, vai ter que ter um filho, aí a pessoa começa a ficar com pena da menina, não sei o quê, e esquece de refletir sobre o ato que as pessoas estão defendendo ali, que é o encerramento da vida de um bebê de 7 meses, completamente desenvolvido, um bebê que às vezes poderia até nascer. Então a juíza naquele momento viu e tomou uma atitude corajosíssima. Agora ela está sendo mais do que cancelada, está sendo detonada, a vida dela exposta. Ela tomou aquela decisão corajosa de dizer, não, espera mais um pouquinho para você ter um filho, não se preocupa não, a gente vai proteger, a gente vai dar um jeito. É isso que o Estado tem que fazer. O Estado tem que dar um amparo para essa menina. Não tem que sair exterminando vidas. Nós não pagamos impostos para financiar exterminadores. Nós pagamos impostos para proteger os mais necessitados, o que inclui essa menina, que inclui essa família, que obviamente é uma família meio confusa. Então é isso que aconteceu. Estado atuando corretamente, o que é algo incomum.
O que é mais interessante também é que no início eu achava que o governo federal ia pipocar com relação a essa polêmica. Porque envolvia uma menina de 11 anos, envolvia um provável crime e tal. Mas na hora H, o nosso presidente da República reafirmou seu compromisso contra o aborto. Ele postou em todas as redes sociais que ele era a favor da proibição do aborto, postou a foto de uma criancinha de 7 meses ali, reafirmou sua proteção da vida. Muito importante notar que durante a administração Bolsonaro, principalmente quando o Ernesto Araújo era o chanceler da nossa política externa, eles começaram a puxar a ideia do consenso de Genebra, dizendo que a vida começa a partir da concepção. E é muito importante perceber que o consenso de Genebra, apesar de ser ainda não ser vinculante aos estados, eles são fontes de direito internacional, e principalmente dos direitos humanos internacionais. O que serve o consenso de Genebra? São vários países afirmando a sua posição de maneira clara e inequívoca acerca da vida na concepção. E se vários países forem adotar isso pode ser reconhecido como um costume internacional. Se vocês olharem ali, para quem não conhece direito internacional público, o Estatuto da Constituição de Justiça, o seu artigo 38, tem quais são as fontes de direito internacional. Uma delas é o costume. E o que é o costume? É a prática dos estados que os estados interpretam como lei. Então os estados estão interpretando, afirmando como lei a vida iniciando na concepção e praticando isso na sua jurisprudência. Isso significa que cada vez mais os abortistas vão ser postos na defensiva. Eu acho que isso vai a tendência a crescer cada vez mais, porque no passado, o pessoal que era contra o aborto não tinha essa estrutura internacional para bater com os abortistas. Mas com a internet, com esse intercâmbio livre de informações, um cara como eu que não tem nada para criar um canal de televisão, mas eu posso criar um canal no YouTube e falar com vocês diretamente. Então cada vez mais eles vão ser postos na defensiva, isso se a gente fazer nosso trabalho. Vocês podem ver um chiado no fundo, é meu cachorro querendo um pouquinho de atenção, vou dar para ele depois do vídeo. Mas antes eu quero falar com vocês sobre a decisão dos Estados Unidos, que é uma patada na cara do movimento abortista. Como vocês sabem, lá em 73, a Suprema Corte dos Estados Unidos, o STF deles, aqueles canalhas que nem são aqui, eles decidiram em favor do aborto. O aborto virou uma política federal dos estados e nenhum estado poderia coibir o aborto. E aí, graças ao voto de 6 ministros da Suprema Corte americana contra 3, sendo que vale lembrar que 3 deles que votaram contra Roe vs. Wade eram nomeadas por Trump há pouquíssimo tempo, a importância de você pensar no presidente e em quem ele nomeia para o STF, essa decisão agora colocou pelo fato de que os Estados Unidos, como uma federação que são, não mais vão coadunar com o crime que é o aborto. Agora, essa será uma decisão dos estados e tudo dá a entender que metade dos estados americanos vão proibir o aborto depois de tanto tempo. Então, veja o que está acontecendo aqui. Estamos falando de milhares de vidas que poderiam ter sido abortadas, que poderiam ser detonadas e que não vão mais acontecer. E agora a tendência é continuar a pressão para em frente, porque assim, os Estados Unidos passou dos anos 70 até os anos 20 do milênio seguinte com o aborto legal. Eu acho que os americanos têm que começar a fazer essa meia-culpa. Os estados que permitiram isso têm que fazer memoriais pelas vítimas do aborto, têm que conscientizar a população do crime que é isso aqui e colocar cada vez mais a população com a consciência da importância da vida e com a importância de resolver esses tipos de problemas sociais que decorrem de uma concepção às vezes desordenada dentro do que deveria ser, com assistência da sociedade, do governo, quando precisar. É muito importante que a gente tenha uma visão diferente, que afirme a vida, ao mesmo tempo que protege os necessitados da maneira que é devida. Então, cara, que semana incrível nesse sentido. Eu não esperava ver tantas decisões e posturas positivas dos governos ao redor do globo com relação a isso. Eu admito que já tem um tempo que eu achava que o movimento pró-vida não ia mais ter sucesso e de repente, cara, Deus nos mostra algo incrível, né? Deus nos mostra algo incrível. Algumas pessoas até falam da confluência disso com a consagração de Fátima, não sei, quem sabe, né? Mas é uma notícia tão boa e tantas notícias boas de vez
que eu fico muito positivo. Se vocês gostaram do conteúdo, peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, por aí vai. Muito obrigado.